Boa noite, igreja. Graça e paz. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é um Deus de sobrenatural. Louvado seja o nome do Senhor. E não deixe Ele passar sem experimentá-lo. Não deixe Ele passar sem você tocá-lo. Não deixe Ele passar e não permita que a sua racionalidade deixe Deus passar e você não o experimente de uma forma poderosa e maravilhosa. Nós estamos numa série de ministrações que começamos, outra série que começamos domingo passado, uma mente transformada. Você pode repetir isso comigo? Uma mente, mais uma vez bem forte, uma mente transformada. Uma mente transformada pela palavra de Deus, transformada pelos princípios e valores da palavra de Deus, uma mente que vai na contramão de tudo que esse mundo prega, de tudo que esse mundo vive. Essa é a mente transformada pela palavra de Deus, pela presença de Deus. E o tema de hoje, dentro dessa série, é voltando à missão primordial. Voltando à missão primordial. E eu quero lembrar você de uma frase que nós falamos aqui na semana passada. Essa frase é do pastor Bill Johnson e ela diz assim: é antinatural um cristão não ter apetite pelo impossível. Você pode ler comigo bem forte? Vamos lá, 1, 2, 3. É antinatural um cristão não ter apetite pelo impossível. Qual foi a primeira comissão de Deus para a humanidade? Qual foi a primeira comissão de Deus para a humanidade? Você se arrisca? Você lembra? Qual foi a primeira comissão de Deus para a humanidade? Gênesis capítulo 1, verso 28. Deus fez o quê? Deus fez o quê, igreja? Os abençoou. E lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Vamos lá juntos? Deus os abençoou e lhes disse. Vamos lá mais uma vez? Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Isso é uma realidade? Isso é uma realidade? Não. O homem domina sobre tudo? Não domina. Deus disse essas palavras a Adão e a Eva para que eles estendessem os limites do seu jardim, que representava o seu governo, a sua vontade. Ali estava a vontade de Deus, e eles estendessem isso até os confins da terra. Ele está dizendo: multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. A minha vontade que eu estou passando para vocês, a bênção que eu estou determinando sobre a vida de vocês, sobre o que eu estou colocando sobre a vida de vocês, eu quero que vocês estendam isso, eu quero que vocês multipliquem isso, que toda a terra conheça isso, que todo ser vivo conheça isso. A ideia de Deus era ter todo o planeta, a terra, envolvido no seu glorioso governo. Toda a sua criação, toda a humanidade, provando a vontade de Deus. Provando a vontade de Deus. Impecavelmente, como vimos na semana passada, na terra como nos céus.
provando a sua vontade na terra como nos céus. Mas como nós sabemos, o plano original foi sabotado. O plano original foi sabotado. Adão perde o domínio que Deus entregou a ele sobre a terra. Adão perde esse domínio, colocando toda a humanidade sob a escravidão do inimigo. Colocando toda a criação sobre a escravidão do inimigo. Mas Deus tinha um plano de redenção em vigor. Aleluia! Deus tinha um plano. Deus tinha um plano. Adão perdeu o domínio que Deus entregou para ele, mas Deus tinha um plano. Jesus veio para reivindicar tudo que havia sido perdido. Jesus veio. Por isso nós declaramos que cremos nele, cremos na cruz, cremos no sacrifício de Jesus, cremos naquilo que ele fez por nós. E precisamos experimentar essa vontade, provar essa vontade. Olha o que Deus disse ao maligno, olha o que Deus disse ao diabo: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Olha o que Deus disse: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendente e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Queridos, quando essa profecia foi cumprida com a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, Deus tomou de volta toda a autoridade que o homem tinha dado a Satanás. E eu estou fazendo essa introdução para que você possa entender. Por isso que nós estamos falando de mudança de mente, de uma mente transformada, para que você possa entender a vontade de Deus para a sua vida, para que você possa viver essa vontade. E Jesus toma de volta a autoridade que o homem havia entregado e reivindica de novo o seu propósito, o nosso propósito na terra. Que cena maravilhosa, que algo poderoso, que algo sobrenatural, como cantamos aqui agora. Que coisa que, se pararmos para pensar no cuidado de Deus em todas as coisas, mas ao mesmo tempo dando livre-arbítrio ao homem, deixando que o homem escolha os seus caminhos, mas Deus cuidando para que em todo o tempo, esse mesmo homem que virou as costas para ele, que pecou, que não deu atenção a ele, que não olhou para a sua vontade, mas se preocupando e amando a esse homem. Eu e você, assim como lá no início, Adão e Eva, eu e você, fomos chamados para estender os limites do reino, a vontade de Deus, por toda essa terra, por todos os lugares onde nós estamos. Em cada comissão que nós vemos nos evangelhos, cada comissão estabelecida, dos 70, dos 120 e por aí vai, cada uma delas, o propósito foi o mesmo. O propósito foi o mesmo. Deus diz a eles, Deus dá instruções: vão, cure os enfermos, preguem as boas novas, demonstrem quem eu sou e como eu sou, estendam o meu reino. Estendam o meu reino. Deus continua acreditando na humanidade. Deus continua acreditando nos seus filhos. Não é possível provarmos a vontade de Deus. Não é possível provarmos a vontade de Deus na terra como ela é no céu, se não tivermos completamente ligados a essa missão. Se não tivermos totalmente conectados a essa missão primordial que Deus nos entregou. Não existe, queridos, uma comissão sem uma submissão à missão primordial. Não existe o que eu quero fazer, eu vou fazer isso, mas se eu não estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer, não existe outra coisa. Nós podemos estar fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, e fazendo outras coisas também, mas não inverter as coisas. Não inverter as coisas. E qual é a missão primordial? Qual é a missão primordial? Em 1 João capítulo 3, verso 8, a Bíblia afirma claramente que
pela intimidade com Deus, nós devemos fazer o quê? Destruir as obras do diabo. Você tem destruído obras do diabo? Você tem destruído obras do diabo? Me espanta muitas vezes crentes, cristãos que têm medo do diabo. Cristãos que têm medo de orar por alguém porque talvez se manifeste um demônio. Cristãos que têm medo do diabo. João 3,8, a segunda parte diz: para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Essa foi a missão de Jesus, essa foi a missão de Adão e Eva, essa é a nossa missão, essa foi a missão dos discípulos, destruir as obras do diabo. Essa é a nossa missão. Temos destruído obras do diabo, temos nos levantado contra os ataques do inferno, temos nos colocado diante dessas circunstâncias e dessas situações e declarado o reino de Deus sobre essas coisas, na terra como nos céus. Na terra como nos céus. Temos experimentado isso onde o Senhor tem nos colocado, na família, no trabalho, no contexto onde nós temos vivido. Deixa eu dizer uma coisa para você, falar um pouquinho para você sobre qual o propósito da nossa salvação. Muitas vezes nós falamos e batemos muito nessa tecla que o propósito da nossa salvação foi Jesus morreu na cruz por nós para nos salvar, para nos resgatar, para perdoar os nossos pecados, e paramos por aí. Tudo isso está certo, mas paramos por aí. Mas não foi apenas um resgate, não foi para manter-nos ocupados até sermos transportados para o céu, que seria uma coisa muito simples, muito entediante. Pastor, mas ser livre do inferno é entediante? Não, eu estou falando de você ser salvo e ficar esperando um determinado momento na história da humanidade, onde você vai ser levado aos céus e você foi salvo e pronto, e foi só isso. Isso é muito pouco, igreja. Isso é muito pouco. O propósito é muito maior. O propósito é muito maior. Deus nos comissionou para demonstrar a vontade dEle, assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. E temos feito isso. Temos transformado o lugar onde vivemos em um lugar radiante, em um lugar cheio da presença de Deus, transbordando do poder de Deus. Ah, mas eu não sou líder, eu não sou pastor. O dia que eu estudar para isso, queridos, tudo isso é muito bom. Estudar a palavra de Deus, se qualificar, fazer cursos, tudo isso, saber a respeito do Evangelho, tudo isso é muito bom, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de você ser um instrumento disponível para ser usado nas mãos de Deus e trazer a esta terra assim como é nos céus. Levar as pessoas a provarem Deus, levar as pessoas a experimentarem Deus. O lugar onde você vive tem transbordado de Deus, tem experimentado o poder de Deus, a presença de Deus. Essa é a essência da grande comissão. Essa é a essência da grande comissão, e isso deveria definir a nossa vida. Isso deveria definir a nossa vida. Queridos, quando fazemos a vontade de Deus, quando fazemos a vontade de Deus, fazemos a realidade dos céus, a realidade do seu reino colidir contra as obras do diabo. Pense no poder que há nisso. Deus te usando para cada obra que o diabo tem colocado e levantado na vida das pessoas serem destruídas. Serem destruídas.
Não ficarmos apenas olhando o que o diabo está fazendo na vida das pessoas, mas irmos de encontro a essas necessidades e trazermos a realidade do reino de Deus sobre essas vidas, e essa realidade colidir com aquilo que o inferno está fazendo, e o reino de Deus se estabelecer naquela vida. Que algo maravilhoso, que algo poderoso, é muito maior o propósito. É muito maior o propósito. E com isso nós iniciamos um conflito entre a realidade terrena e aquilo que é a realidade dos céus para essa terra. Entre aquilo que as pessoas estão vivendo e aquilo que Deus gostaria que elas estivessem vivendo. Mudança de mente. Mudança de mente. Nos tornarmos a ponte. Nos tornarmos o ponto de conexão. O ponto de conexão com essa realidade celestial. Ponto de conexão que permite, que possibilita que o reino de Deus se estabeleça na vida daquela família, na vida daquele seu colega de trabalho. Afirmar o domínio do reino. Afirmar o domínio do reino através da oração, através de um posicionamento radical, através de uma obediência radical à palavra de Deus. Não com considerações. Era assim, hoje o mundo mudou, as coisas são diferentes. O nosso Deus não muda. O nosso Deus não muda. Ele era, Ele é e Ele sempre será o mesmo Deus. Acabamos de cantar Deus de milagres, e quanto na história já ouvimos acerca do Deus de milagres, do que Ele faz, do que Ele quer fazer. Deus quer te usar para ser a ponte, para ser o ponto de conexão, para estender o seu domínio, aonde Ele tem te plantado, aonde Ele tem te colocado. Eu consegui um bom emprego. Agora eu estou fazendo uma boa faculdade. Não, você não entendeu. Deus te colocou naquele lugar para que o seu reino seja estendido lá também. Para que a luz transborde naquele lugar. Para que o seu poder transborde naquele lugar. Para que o reino dele seja estabelecido naquele lugar. É para isso que Ele quer te usar. Falando do Evangelho versus a ação do Evangelho. Um evangelho de poder, como o nosso, precisa ser demonstrado. Demonstrado. Talvez já estejamos cansados. Talvez já estejamos cansados de tentar executar a grande comissão sem oferecer provas. Sem oferecer provas do que funciona no reino, de como o reino funciona. Deixa eu mostrar uma coisa para você. Você é o meu cliente. E você precisa de um aspirador. Eu trouxe o aspirador para você. Esse aspirador vai suprir todas as suas necessidades com relação à limpeza que você precisa, que você me explicou e tudo mais. Olha que interessante, ele suga até a água. Cuidado com os animais perto, porque se o animal estiver perto, até o animal ele vai sugar. E olha que interessante, ele tem uma extensão grande. Talvez você nem precise de um outro cabo para ajudar lá no seu trabalho. Olha que grande que é a extensão dele. Olha, não é maravilhoso isso? Suga a água, tira todas as situações lá que você precisa, limpa tudo para você, e ainda tem um fio bem grande, uma extensão bem grande. Tem mais. Olha, ele vem também, com essa mangueira aqui que você adaptando, tem mais um extensor, além da sua extensão lá, tem mais isso, mas não para por aí. Você pode ainda conectar aqui nessa ponta mais esse objeto para você usar nos pontos, nos cantinhos, aonde você quiser limpar, onde você precisar limpar. Beleza? Vamos fazer o seguinte. Zé, pega para mim, Zé,
esses flyers que tem aí atrás, do lado dos envelopes de dízimo aí, por favor, distribua para as pessoas, para algumas pessoas. Isso aí fala tudo sobre esse aspirador aqui que eu acabei de falar para eles. Zé, não precisa, tá? O que faltou? O que faltou, igreja? Faltou ligar o aspirador. Faltou mostrar para você que ele realmente funciona. Falamos do reino. Falamos do evangelho. Falamos do quão Jesus é maravilhoso, do quanto ele é poderoso. E aí dizemos para as pessoas, damos um tapinha nas costas delas e dizemos assim: tenha fé, creia. Precisamos levar as pessoas a experimentar Deus. Precisamos levar as pessoas a experimentar Deus, a provar de Deus, a provar de Deus. A nossa missão, queridos, nunca teve a ver com o que podemos fazer para Deus. Tem gente querendo fazer para Deus. Eu preciso fazer. Tem a ver com o que Deus quer fazer através de você. Tem a ver com o que Deus quer fazer através da sua vida. Tem a ver com você sendo um instrumento disponível para ser usado por Ele. E Ele pegar e levar você aos lugares onde tem te estabelecido, e você levar as pessoas a provarem Deus. Fazer exatamente o que Jesus fez: destruir as obras do diabo. Destruir as obras do diabo. Esse é o cristianismo normal. Esse é o cristianismo normal. Os milagres são normais, salvação é normal, libertação é normal, revelação é normal. Falei para você aqui na semana passada, palavras de conhecimento são normais, mas precisamos voltar à missão original. Precisamos voltar à essência. Precisamos mudar radicalmente o nosso modo de pensar. Precisamos nos arrepender e renovar a nossa mente. Renovar a nossa mente. Como fazemos isso? Renovando a nossa mente, a única maneira de fazer as obras do reino de modo consistente. De modo consistente. É vendo a realidade a partir da perspectiva de Deus. Como que nós nos deparamos diante das situações e diante das circunstâncias? Nos paramos diante dela da perspectiva de Deus ou da perspectiva desse mundo? Você está entendendo que é uma renovação de mente? Você está entendendo que precisamos mudar? Como nós temos olhado para as circunstâncias, para a sociedade. Mais uma vez, deixa eu abrir um parênteses aqui. Me espanta a postura de alguns que se dizem filhos de Deus cristãos nas redes sociais. Me espanta. Focados totalmente na realidade espiritual deste mundo, não focados naquilo que Deus pensa acerca das coisas, não olhando para a perspectiva de Deus. É isso que a Bíblia quer dizer quando ela nos fala em renovar a nossa mente, em mudar a nossa mente. A batalha é na nossa mente. Ontem tivemos aqui 40 e poucos casais. E várias pessoas testemunharam, mandaram mensagem depois dizendo o quanto esse tempo foi precioso. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas nada vai mudar se não olharmos para o nosso casamento, para a nossa família, da expectativa de Deus. Daquilo que Deus pensa, daquilo que Deus quer, daquilo como Ele vê o nosso casamento, a nossa família, a realidade espiritual que envolve tudo isso. A nossa mente,
ela é a ferramenta essencial para trazer essa realidade do reino, para estabelecer essa realidade do reino sobre os problemas, sobre as crises das pessoas, sobre as situações que as pessoas enfrentam. Nós podemos dizer que Deus a criou para que ela seja a guardiã do sobrenatural. Sabe, queridos, não se trata apenas dos nossos pensamentos serem diferentes, mas o nosso modo de pensar ser diferente. Não se trata de você aqui nessa noite sair pensando algumas coisas diferentes, anotando algumas frases que foram colocadas nos slides, marcando alguns versículos. Tudo isso é muito bom e é importante para você marcar, para você frisar, para você gravar na sua mente, mas passa por uma mudança de mente, de uma mente renovada, de uma mente transformada, porque vamos pensar a partir de uma realidade diferente, a realidade de Deus, a expectativa de Deus para aquela situação, aquilo que Deus sonha, aquilo que Deus fala sobre aquilo, do céu para a terra, do céu para a terra. A mente renovada leva os filhos a provarem a vontade do Pai, a experimentarem a vontade do Pai. E nós provamos essa vontade, nós provamos disso quando nós colocamos em ação a realidade do céu. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, Senhor. Venha o teu reino sobre essa família. Senhor, o meu colega de trabalho, Senhor, está se divorciando. A família dele, Senhor, está acabando. Senhor, eu não concordo com isso, Pai, porque a tua palavra diz que família é projeto do teu coração. Senhor, estabelece o teu reino na vida deste casal. Usa a minha vida para que isso aconteça, na terra como no céu, Senhor. Eu sei que eu posso ser um canal de bênção na vida dele. Essa é a expectativa de Deus acerca do que Ele quer fazer. Mas como nós nos comportamos muitas vezes, é mais um para a estatística. É realmente as coisas são assim mesmo. Fazer o quê, né? Os dois não adianta, não se esforçam para mudar as coisas. Não entramos em conflito com as obras do diabo. Não nos levantamos para destruir as obras do diabo. Não nos levantamos para guerrear contra o inferno. A mente não renovada, por outro lado, gera uma manifestação completamente diferente. Olha esse texto, Jeremias 6,19: ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. A mente não renovada, nós podemos usar o exemplo de uma tecla de um piano desafinada. O piano, ele precisa, assim como qualquer instrumento, ele precisa, passar por afinação. Em algum momento, por alguma circunstância, alguma tecla pode ficar desafinada. E nós podemos comparar isso. Essa tecla, ela destoa das demais. Nós usamos todas elas, mas sabemos que aquela ali, ela desafina, ela destoa das demais, ela não tem sintonia com as demais. Falta alguma coisa para ela, está faltando alguma coisa para aquela tecla. Você não usa a que está desafinada. Estar em falta de sintonia com a mente de Cristo é deixar de ser usado por Ele. Tudo em sua volta acontece, é apenas uma tecla que está desafinada. Todas as outras são usadas. Todas as outras são usadas, mas aquela não é usada. Deus está fazendo coisa na vida das pessoas, Deus está realizando maravilhas na vida dos demais, mas por que nada acontece comigo? Porque a sua mente não está em sintonia com a mente de Cristo.
Porque a sua mente não está conectada com a mente de Cristo. Mas quando esta mente se conecta com a mente de Cristo, quando essa mente passa por uma transformação, queridos, ela se torna um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Quantos querem ser usados por Deus? Aleluia. Precisamos desejar isso. Precisamos ansiar por isso. Precisamos provar disso. Cada pensamento e ação da nossa vida, cada pensamento, cada ação da nossa vida, falam da nossa lealdade a Deus ou ao diabo. Cada pensamento, cada atitude, ambos recebem poder por meio dessa concordância. A nossa mente está sendo leal a quem? Está conectada com o quê? Eu acho que eu tenho o slide disso. Renovar a mente significa aprender a reconhecer o que vem do inferno e o que vem do céu. E fazer o quê? E concordar com o céu. Vamos ler juntos isso? Renovar. Vamos lá de novo? Renovar significa e o que vem. E fazer o quê? Concordar com o céu. Não existe uma vírgula a mais. Não existe um ponto mais. Não existe uma colocação a mais. É o que diz a palavra de Deus. A renovação da mente começa com o arrependimento. Essa é a porta de entrada. Essa é a porta de entrada para o retorno à missão original. Arrependimento. Jesus disse: arrependei-vos, porque é chegado o quê? O reino dos céus. Arrepender-se significa voltar à perspectiva de Deus. A perspectiva de Deus acerca da realidade, e nessa perspectiva a nossa mente é mudada, há renovação, há transformação. É uma reforma que afeta o nosso intelecto, as nossas emoções. Não dá para continuar da mesma forma, não dá para continuar do mesmo jeito. Afeta cada parte das nossas vidas. Eu não fico conjecturando, não, porque eu me arrependi. Eu tive um arrependimento genuíno diante de Deus. E agora minha mente é conectada com Cristo, com a sua vontade, com o seu querer. João 3,3, Jesus disse: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que isso significa? Ele está dizendo que quando a nossa mente for renovada, veremos o reino de Deus demonstrado e provado. Aleluia. Temos provado desse reino na nossa vida. Temos provado disso na nossa vida. Foi isso que Jesus fez em todo o seu ministério terreno. Foi dessa forma que ele agiu. É isso que significa ver o reino dos céus. Ver o reino dos céus. Ele quer que sejamos, como eu disse agora há pouco para você, esse ponto de conexão. Ele quer que nós sejamos esse ponto de conexão, a porta de entrada para o seu poder. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Esse é o propósito de Deus, a sua realidade. Levantar pessoas que trabalhem com Ele para destruir as obras do diabo. Não tenha medo do diabo, ele já é derrotado. Ele já é derrotado. Precisamos, como igreja do Senhor, demonstrar, provar a vontade de Deus aqui na terra, assim como no céu.
aqui na terra assim como no céu. Queridos, essa é uma realidade possível. Essa é uma verdade da palavra de Deus para a nossa vida. Essa é a verdadeira vida cristã. Muito se fala acerca de tantas coisas que não são a missão original. E isso desvia as pessoas do real propósito que Deus tem para elas. Isso leva as pessoas a viverem aquilo que Deus não planejou que elas vivessem, não sonhou que elas vivessem. Muitos cristãos, a maioria, se arrependeu, não se arrependeu. Ou poderíamos até dizer que se arrependeu o suficiente para ser perdoado, mas não o suficiente para ver o reino. Como é isso, pastor? É como percorrer apenas uma parte do caminho e depois param. Depois param. As coisas realmente davam um inferno nas suas vidas. E tiveram um encontro com Jesus. E deram alguns passos com Jesus. Pediram perdão dos seus pecados e se arrependeram. Mas, tá bom. Tá por aqui. Você sabia que encontrar Jesus foi o primeiro passo da sua jornada cristã? Apenas o primeiro passo. Alguns se contentam em atravessar o rio, mas há uma terra prometida para ser conquistada, aleluia. Há uma terra que mana leite e mel, terra que há gigantes sim, mas Deus já nos prometeu essa terra, e todos os gigantes cairão em nome de Jesus. Não se contentem em apenas dar alguns passos, não se contentem em apenas começar uma jornada. Há muito mais que isso, há muito mais de Deus para a nossa vida. A vida é muito mais alegre, a vida é muito mais significativa quando nós experimentamos milagres, quando nós experimentamos a ação do reino de Deus nas nossas vidas. Quando nós experimentamos o sobrenatural, é uma dimensão diferente, é uma honra, é um privilégio. Precisamos crer nisso, precisamos ir nessa direção. Mas essa é uma realidade que muitos cristãos têm temido e até ignorado. Sem poder, queridos, o Evangelho não é uma boa nova. Sem poder, o Evangelho é como aquele aspirador que eu te mostrei. Ele faz muitas coisas, mas não funciona. Ele pode fazer muitas coisas, mas não funciona. O Evangelho foi apresentado na sua totalidade na vida de Jesus, porque a palavra diz que ele ensinava com poder. Com poder. Sempre que ele ensinava sobre o reino, ele curava as pessoas. Ele curava as pessoas. Não era uma coisa ou outra, eram as duas juntas. O que ele diz aos seus discípulos em Mateus 10, 7 e 8? Por onde forem, preguem esta mensagem. Olha o que ele diz aos seus discípulos: por onde forem, preguem esta mensagem, o reino dos céus está próximo. Pronto, acabou. Mais nada. Não preguem apenas o Evangelho. Não falem apenas da boa nova que eu trouxe para as pessoas. Não falem desse reino apenas para ela. O texto continua dizendo: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Ele nos mostra, queridos, que experimentar a vontade de Deus não significa apenas ficar declarando o seu reino.
mas significa levar as pessoas a experimentar, a provar, significa demonstrar os efeitos desse reino na vida das pessoas. Essa é a palavra de Deus, claríssima assim. Quando nos prendemos a fazer apenas as coisas que sabemos fazer, quando nos prendemos a isso, não estamos envolvidos no nosso chamado. Eu fui chamado para isso. As pessoas gostam disso, né? Não, eu só fui chamado para isso. Não existe uma comissão sem uma submissão à missão original. Não existe. Não existe. Jesus viveu em confronto e conflito constante com o mundo que o cercava. O tempo todo os evangelhos nos mostram isso. Confronto em conflito constante. Porque a lógica do reino vai contra a lógica desse mundo, contra a lógica carnal. É na contramão. É totalmente diferente. E a minha pergunta a você nessa noite: você está vivendo em conflito com esse mundo? Você tem vivido em conflito com esse mundo? Ou você tem se misturado com esse mundo? Lembra aquele texto que a gente frisou bastante semana passada, lemos na confissão, vamos ler hoje novamente: não se amoldem. Temos vivido em conflito com esse mundo. Estamos trazendo a realidade do céu, e não apenas a doutrina do céu, aos nossos vizinhos, aos nossos colegas de trabalho. Estamos estendendo o reino. Essa é a nossa visão primordial, a nossa missão primordial. Estamos estendendo o reino. Qual a diferença entre a vida que temos vivido e das demais pessoas em nossa volta? As pessoas têm desejado uma vida como a nossa. As pessoas têm desejado uma vida como a nossa. Como nós temos apresentado a realidade do reino por onde andamos. Se queremos milagres na nossa vida, precisamos do reino de Deus estabelecido em nós. Uma mente renovada vê do modo que Deus vê. Uma mente renovada vê do modo que Deus vê. Pare um pouquinho agora e pense em uma situação que tem cercado a sua vida. Não necessariamente em você, mas algum colega de trabalho, algum familiar, alguma coisa, qualquer situação que tem estado ali em volta da sua vida. Você tem olhado para essa circunstância do modo como Deus vê? Na terra como no céu, essa é a vida cristã normal. Na terra como no céu. Na terra como no céu. Uma mente renovada destrói as obras do diabo. Obras do diabo têm se levantado na sua família, na vida dos seus amigos, na vida dos seus filhos, no seu casamento. Uma mente renovada e conectada com a mente de Cristo destrói as obras do diabo. Satanás bate em retirada. Satanás bate em retirada. As obras do diabo são destruídas a fim de que se estabeleça o reino dos céus, o reino de Deus naquela situação, naquela família, naquelas pessoas. Queridos, é uma mudança de mente. É olhar de uma forma diferente para as coisas. Há um fluir do Senhor. Há um fluir do Senhor.
há um rio do Senhor querendo fluir no nosso meio. E Ele está nos convidando a mudar a nossa mente, porque Ele quer mudar a nossa realidade de vida. Ele quer mudar a realidade das pessoas que estão em nossa volta. E a partir do momento que nós permitirmos esse fluir do Senhor no nosso meio, tudo será transformado, tudo será mudado, tudo será mudado. Coloque-se de pé, por favor. Você vai ser levado a provar a vontade de Deus, não apenas em palavras, quando permitir isso, mas em atos, em atos. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte